Titi Vidal apresenta De Papo pro Céu. Olá, eu sou Titi Vidal e esse é o De Papo pro Céu, um podcast para quem quer entender como os astros fazem parte da sua vida. E hoje a gente tem um tema muito legal, que é os deuses da mudança, porque dentro da astrologia a gente tem vários planetas e dentre eles a gente tem alguns que são responsáveis pelas grandes mudanças e transformações que a gente vive na vida, principalmente o Urano e o Plutão. O Urano, ele é um planeta que traz aquelas mudanças repentinas, caóticas, que geram um tumulto na nossa vida, aquilo que pega a gente de surpresa. Já o Plutão são mudanças muitas vezes já previamente anunciadas, porém não por isso que elas vão ser mais fáceis. Normalmente são aquelas mudanças bem radicais que a gente vive ao longo da vida. A gente tem esses planetas no mapa, eles estão transitando por aí, passando por algum lugar aí no nosso mapa e sempre estão fazendo em maior ou menor grau alguma coisa aí com a gente. Bom, e para falar sobre esse tema hoje eu tenho uma convidada maravilhosa aqui, que é um monte de coisa. Anne Lotterman, maravilhosa. Ela já foi modelo, é jornalista, é youtuber, é comunicadora, estudante de psicologia. Enfim, é muito parecida comigo nisso, porque a gente é muito né? mãe, né? Múltipla. Mãe, mulher, tudo. Um pouco passou por vários veículos aí super legais, né? Dentro da comunicação, como a Globo, a Band. Tem um canal super bacana, o Dane-se, que eu já tive a alegria de ser entrevistada e participar. Que foi incrível. Foi maravilhoso, muito maravilhoso. E é isso, tem novidades aí, né? Agora a Forbes Radio também, enfim, ela vai contar tudo isso pra gente. Seja muito bem-vinda aqui, Anne. É o meu Plutão que não sai do meu mapa, pelo jeito. Eu acho que você já viu aí, né? Que tem um Plutão que bomba no meu mapa. É bizarro isso, que loucura. Mas, Titi, obrigada pelo seu convite. Estou muito feliz e honrada de estar aqui, poder participar do seu canal também. É um prazer. Ai, obrigada. Eu tô muito feliz também da gente conversar. Foi muito legal, né? O nosso Foi muito legal, papo gente. Fluiu super. E aí, Foi. quis conversar de novo com você. E agora eu tô aqui para a gente contar um pouco mais sobre a astrologia, né? Como que ela atua aí também na tua vida. Sim. E é interessante, né? Já vou logo falar umas coisas aqui do mapa antes da gente entrar mesmo no tema, porque quando eu conheci teu mapa, ele me chamou muito a atenção, porque você é uma pessoa que aparece bastante, e é comunicadora, e é super expressiva, e quando a gente olha teu mapa, a gente vê que você também é reservada, é tímida, tem um lado seu ali que você não quer mostrar para todo mundo, e eu imagino que não seja tão simples assim ter construído isso. Lidar né? com isso, sabia? Porque tem horas que eu quero aparecer. Aí quando eu tô aparecendo demais, eu falo, não, agora eu quero sumir. Aí eu dou um jeito de sumir. Aí depois eu falo, não, tem que aparecer de novo. Então eu fico nessa dualidade o tempo todo, querendo aparecer e querendo me reservar, querendo aparecer e me reservar. É confuso isso, né? Para mim que trabalho com comunicação, eu sei que eu tenho que muitas vezes aparecer, mas, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu tô numa fase que eu tô com uma preguiça de postar, porque eu acho que eu acredito muito no sentido. Se não faz sentido, eu não vou postar. Então, assim, eu só posto se realmente toca meu coração, eu acho que vai tocar o coração da outra pessoa. Se não, postar por postar, só para aparecer, só para mostrar que é bonita, só para postar ali sorrindo, eu acho meio vazio, eu acho meio bobo, entendeu? Aí eu falo, não vou postar. Para que eu vou postar? Só por ego? Só para ganhar like, palminhas e tal, foguinho? Não quero isso. E é interessante, né, assim, pensando astrologicamente, porque, bom, apresentar você astrologicamente, né, para o público, você é uma libriana com várias coisas em Libra, com alguns planetas em Virgem, a gente vai passar por isso, o ascendente em Escorpião, né, que é esse lado mais reservado. E esse teu Sol, ele tá na casa 12, que é uma área que até quem conhece um pouco de astrologia às vezes tem um pouco de medo de falar sobre ela, porque é a casa do inconsciente, daquilo que a gente não mostra para as pessoas. Então, o Sol de casa 12 é muito comum em quem é mais de bastidores, é mais reservado. E é muito legal porque eu acho que outras coisas do teu mapa que são muito fortes no sentido de quero me comunicar, quero fazer coisas que fazem sentido, foram fazendo você sair desses bastidores e aparecer mais publicamente, né? E achei legal quando você falou, né? Tendo propósito, você sai dos bastidores. Sim. Tendo propósito, você posta, você conta, você comunica. E aí você tem que... E só tem propósito quando você constrói nos bastidores, né? Então, assim, não é uma coisa que você, de repente, acorda todo dia, tem um propósito, tem uma coisa que faça sentido. Não. Tem muita coisa que você tem que construir por trás, né? Para fazer sentido para você
e fazer sentido para o outro. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, essa minha necessidade do inconsciente, né, como você falou, é trabalhar muito fora para depois me mostrar. Então, quando me sinto pronta, eu vou e faço, senão não mostro, não. E é muito legal que é uma área que está muito ligada à psicologia também, essa relação com o inconsciente, que é uma outra paixão sua, né? É uma paixão de infância que eu estou tendo a oportunidade agora de colocar em prática como estudante de psicologia. Então, acho que vem só para complementar todo esse meu universo de comunicação e do que eu não falo, né, mas do que eu percebo, ou do que eu comunico só olhando, observando. Às vezes o silêncio também comunica, né? Então, acho que vem muito desse lugar, assim. Eu acho que é um novo momento, assim, um novo olhar para mim, assim, me calar, ouvir mais. Como jornalista, eu sempre tive que ouvir mais do que falar, né? Porque você está sempre fazendo perguntas. Tem que ser um bom ouvinte, né? Exato. Então, acho que isso conecta muito com a psicologia. E você era mais reservada antes, quando você era mais nova ou não? Ai, eu nunca fui a primeira da turma a querer me mostrar ou querer me destacar. Não, eu sempre fui realmente mais reservada. Acho que a vida mesmo que foi me encaminhando para a comunicação e meio que me forçando a estar ali na frente das câmeras e fazer aquilo ali o meu trabalho, né? O meu ganha-pão diário. Mas eu nunca tive problema também de ficar nos bastidores, não. E como que é pra você, assim, ser reconhecida quando você tá... Porque tem o teu lado libriano, né? O Libra gosta de ser elogiado, de ser reconhecido, só que é casa 12. Como que é isso pra você? Quando você entra nos lugares, você chama uma pessoa que chama bastante atenção, né? Você acha? Eu acho. Você não acha? Olha aí o lado virginiano. Não sei. É muito doido isso, porque eu não fico pensando muito nisso. Eu faço coisas normais, como todo mundo faz. Sei lá, vou de chinelo no supermercado, descabelada, amarro aqui, tipo, vou lá, um moletom grandão. Às vezes eu falo, caramba, eu não deveria talvez sair na rua assim. Eu falo, mas por que não? Se essa você também, né? Quem paga as tuas contas? Então, assim... tão bom ser de signo de ar, né? Que eu sou geminiana, eu tenho um pouco disso também. Não tenho problema, assim, de sair sem maquiagem, descabelada, e as pessoas me reconhecerem. E tá tudo certo. Nossa, você é tão diferente pessoalmente. Eu falo, eu sei, é muita produção, né? Eu falo, pois é. É isso aí. A gente, para contextualizar também um pouco, né, a gente vai falando, né, aqui tem uma estrutura que eu vou seguindo muito os planetas, né? Então, assim, a gente vai falar daqui a pouco do Plutão e do Urano, mas a gente, antes de tudo, é esse Sol, que é disso que a gente está falando aqui, que é a nossa essência. Então, Libra. Então, quando você fala assim, sou libriana, isso quer dizer que o teu Sol está em Libra, mas... Você é muito mais do que isso, né? Um Sol que carrega toda uma casa 12, você tem aspectos aí importantes com Netuno e com Plutão, que a gente vai falar daqui a pouco também sobre isso. Né? Quando você fala, é o meu Plutão que não sai do meu mapa, não sai porque ele nasceu grudadinho no teu Sol, né? Então, não tem como ele sair daí. É aprender mesmo a viver, né? E junto com esse Sol, a gente também é muito da nossa Lua, que é o nosso emocional, toda a nossa estrutura, daquilo que a gente precisa para ser feliz e a segurança. E aí a tua Lua é pisciana. Nossa, né? Que profundidade, que choro que vem, que está escondido de repente. Isso é peixes, né? É peixe. Mas você tem ascendente escorpião, assim, você chora em público ou não? Você chora mais sozinha? Eu choro em qualquer lugar, meu Deus do céu. Mas você sabe que durante muito tempo eu acreditava que o meu ascendente era peixes. Eu falava, meu Deus do céu, Libra com ascendente em peixes, onde eu vou parar? Até que um belo dia eu descobri que meu ascendente não era peixes, que era escorpião. Titi, eu mudei minha personalidade, me veio um empoderamento, uma força, eu falei, caraca, a importância de fazer o mapa. Eu sabia que tinha uma força por trás ali que não era de peixes, e eu entendi que era de escorpião. Aí eu falei, nossa, agora faz sentido, né? Porque assim, eu acho que o peixes é muito profundo. Eu falei, não, mas eu sou profunda, eu sei que eu sou profunda, mas eu tenho uma força também que eu acho que é o que vem do escorpião. Mas eu choro em público, sim. Eu choro. Porque a Lua em Peixes, ela é muito sensível, a casa 12 também, né? Então, assim, você sente muito, né? E você é uma Lua que tem uma empatia também muito grande. Até imagino você, assim, como jornalista, como entrevistadora, como psicóloga. Não deve ser fácil você se separar de uma história mais difícil com esses aspectos, geralmente eu né? carrego as coisas, carrego muito as coisas. E choro em quase todos os podcasts. Então, por favor, não me faça chorar, não me faça passar vergonha. Aí eu já não posso prometer, gente. Pelo amor de Deus. Eu falo, cara, hoje eu não vou chorar. Aí termina o podcast, ai, caramba, eu chorei de novo, não é possível. Eu começo a me culpar. Eu falo, Anne,
para de chorar. Mas acho que eu falo que existe um mar aqui dentro, que tem uma hora que precisa transbordar. E pra eu poder precisa, ficar né? É engraçado isso, né? Porque a gente cresce, não sei, né? Pelo menos assim, eu penso muito que a gente é de uma geração que a gente cresceu com essa coisa, não pode chorar, Sim, né? Assim, sim. eu tenho a lua em virgem, que é oposta da sua. Então, eu cresci com a minha mãe falando assim, não chora, para de chorar. E eu, quando eu vejo a minha filha chorando, eu falo, chora, porque Pode eu chorar. acho que a gente precisa chorar, né? Eu acho que a gente tem que perder esse medo de demonstrar Sim. isso que a gente sente, e não tem como, né? Eu falo que a lua em peixes, ela é a lua que transborda sentimento. Você deve chorar de emoção, você Sim. deve chorar Choro de raiva, com tudo, choro de né? emoção, choro de alegria. Eu choro e tenho um filho pisciano e um outro filho canceriano. Então, todo mundo chora lá em casa. É um chororô que você fala, meu Deus do céu, não vai acabar nunca esse chororô. Mas todo mundo chora. Pois é, e com esse Plutão, e aí, né, tem toda a história da tua vida, né? Esse Plutão forte que você tem aí, você é uma pessoa que já passou por muitas mudanças, né? Mudança de cidade, mudança de profissão, mudança de vida. Você ficou viúva cedo, né? Com filhos pequenos, que isso também é uma marca, assim, de Sim. mapas que trazem essa intensidade Que vem, muito né, grande, Titi? né? Vem marcado já no mapa isso, não? Sim. Quando tem uma coisa muito forte, assim, quando você perde uma pessoa muito importante, já ouvi isso. Falou assim, Anne, já estava no seu mapa, não tinha como não ver isso no seu mapa. Não tem como, né? Assim, a gente consegue ver tanto no mapa natal, né? Então, assim, você é uma pessoa que tem um Plutão forte, um Urano forte, por isso que justamente a gente está trazendo esse tema aqui, né? Os deuses da mudança, porque você nasceu com esses deuses já prometendo aí que era mudar ou mudar, então você foi aprendendo, né, a lidar com isso. E mesmo quem às vezes não nasce com isso, tem momentos da vida que podem acabar trazendo. Mas a gente costuma dizer que tem uma frase, né, muito conhecida na astrologia, que nem tudo que está no mapa acontece, mas tudo que acontece está no mapa. Então, se a gente vê que alguém passou por alguma situação assim mais desafiadora, sem dúvida aquilo estava ali, estava prometido, né? E aí eu até queria te perguntar, né? Porque você já me contou que você teve toda uma relação com a astrologia há muito tempo. E aí, né, se você não se importar de comentar, como que a astrologia te ajudou num momento difícil como esse? Nossa, a astrologia me ajuda muito, sempre, o tempo todo. Todas as minhas grandes decisões na vida, eu nunca tomei sem contar com a ajuda da astrologia, sabe? Então, assim, mudanças, por exemplo. Antes de eu pensar, por exemplo, em me mudar do Rio para São Paulo, o meu mapa astral já mostrava. Falou assim, você vai mudar. Eu falei, não vou mudar. Não, você vai mudar. Eu falei, mas quando? E a pessoa falava, mais ou menos não sei o quê, lá. Eu falei, gente, mas mudar, não tô a fim de mudar. Da onde vai vir essa oportunidade? E vinha a oportunidade. Eu falei, nossa, o meu mapa. Veio aí a oportunidade, eu me mudei. Então, antecipava muita coisa e era batata. Sempre foi batata na minha vida. É impressionante, assim. né? Eu sou suspeita para falar. Mas a coisa, por exemplo, para mim, acho que o mais louco de tudo, de mapa astral assim que eu fiz, foi quando, e eu acho que foi essa sua pergunta, na verdade, que eu já dividi isso com você, foi quando o meu marido estava no hospital. Quando o Flávio estava no hospital, doente, ele, que também acreditava muito em mapa astral, falou assim, faça o mapa astral, vê o que vai mostrar no seu mapa astral. Porque na casa da morte a gente não mexe, né? Então, assim, mas quando isso influencia no meu mapa astral, né? Eu falo que é mais fácil a gente ver se a gente vai perder alguém do que se a gente vai morrer. Né? É É mais fácil ver se eu ia perder alguém ou se, né, ou se ele fosse morrer, exatamente isso. E no mapa astral, eu lembro que a astróloga começou a falar, ela falava assim, não, porque você está fazendo muita viagem curta, né, Anne? Eu estava indo Rio-São Paulo o tempo todo, ela falou assim, não, mas essas viagens curtas vão acabar. Ela falava, ufa, vai acabar. Ela falou, não sei te precisar exatamente quando, Anne, mas vai ser no final de outubro, início de novembro. Eu falei, que bom. Aí ela parou a gravação. Ela falou assim, Anne, eu vou parar a gravação porque eu preciso te falar uma coisa, que está muito clara aqui no seu mapa. E eu só vou te falar porque, assim, eu sei que você está pronta para ouvir o que eu vou te falar. O teu mapa mostra aqui que você está pronta para ouvir o que eu vou te falar. E, antes de tudo, eu preciso que você saiba, vai ficar tudo bem, Anne. E, na verdade, acho que isso é o mais importante de tudo que eu tenho para te falar. Vai ficar tudo bem, mas você vai ficar viúva. Aí eu estava assim, no meio do trabalho, sabe? Ouvindo ela falando, eu falei, tá, ok. E aí, na verdade, só confirmava no fundo, só confirmava com o que eu estava sentindo. Então, não era uma coisa tipo,
Porque a gente fica na negação, né? Você fala assim, não, comigo não vai acontecer, isso não. Mas assim, é quando você realmente fala assim, cara, eu sei que existe essa possibilidade. No fundo, eu sei que existe essa possibilidade. Na verdade, essa possibilidade existe para qualquer um, né? Mas quando você tem uma pessoa que está doente e com uma doença grave do seu lado, as chances aumentam. Então, você fala assim, tá, essa pessoa tem mais chance de morrer. E aí, quando ela falou aquilo, eu falei assim, ok. Só que eu não podia falar, né? Como é que você fala para a pessoa? Como é que você fala para outras pessoas que estão próximas? Eu não tinha como falar. Mas, assim, mudou alguma coisa eu saber dessa informação naquele momento? No fundo, não mudou, assim, porque eu continuei acreditando que, tipo, não, ele vai conseguir, a gente vai conseguir. Então, só, na verdade, quando ele faleceu, é que eu falei, realmente, os meus astros estavam corretos, já estava no meu céu escrito que eu ia perder ele. E foi o que aconteceu. Então, assim, mas toda grande mudança na minha vida, ou pequenas mudanças também, assim, o meu mapa, eu acho que ele é muito fácil de ler, não sei se é Plutão, não sei o que é, as mas mudanças assim... são muito marcadas, né? Eu acho que como você tem esses planetas muito fortes, assim, essa marca de mudanças é muito grande, então isso para você aparece para todo mundo, né? Mas, assim, para algumas pessoas isso realmente é mais marcante. E esse é um assunto super delicado, né? Por isso que eu até agradeço você compartilhar, né, isso aqui, porque muita gente, às vezes, tem até um pouco de medo, né? De fazer o mapa e o que vai ver. E primeiro que a gente não vê isso toda hora, né? Não é uma coisa assim. E é isso, é sempre a forma como a gente fala, o contexto. Então, ninguém precisa ficar com medo de fazer o mapa, porque a ideia é entender, né? O contexto. Exatamente. E é importante deixar claro, Titi, que essa pessoa já faz meu mapa, sei lá, uns 20 anos. Então, assim, não é uma pessoa que eu conheci ontem. Então, ela já acompanha a minha vida há muito tempo. Então, ela já sabe de uma certa forma, as mudanças que aconteceram na minha vida. Então, talvez fique mais fácil de ler, né? Sim. Quando você faz com frequência. Eu adoro, meus clientes já são meus clientes há 10, 20 anos. Assim, você sabe até como que os trânsitos influenciam a vida dessa pessoa, né? Então, quando você vê um trânsito mais desafiador, você até já sabe se vai ser mais duro, se vai ser mais simples. E, claro, né, já tem uma promessa aí de mapa que no teu caso isso é bem evidente. É muito evidente. E a última dela foi falar que eu ia renascer em vida, como se eu estivesse nascendo, como se eu estivesse vendo duas vidas de uma só. Eu falei, nossa, renascendo em vida. E aí, agora, olhando, eu falo assim, cara, exatamente isso está acontecendo comigo. Eu acho que foram tantos projetos que foram dando fim. E aí, de repente, teve um esvaziamento da minha vida. E aí, de repente, eu estou tendo que renascer. E é realmente um renascimento em vida. E isso é tão bonito quando você consegue pegar essa beleza, quase poesia, né, do que o que vocês fazem, o que vocês falam. Você fala assim, gente, tem uma poesia, tem uma beleza por trás de trazer as coisas que são duras, sim. Fala assim, olha, mas ao mesmo tempo tem um sopro de esperança quando você está no buraco, você fala assim, vai melhorar, vai. Eu falo isso muito para os clientes, assim, para mim isso faz muita diferença, total, né? Você saber, às vezes, no teu caso, né, quando isso aconteceu, foi um trânsito de Plutão, e o trânsito de Plutão é isso, são coisas que vão acontecendo, é um processo, você vai se preparando, vem essa ideia de renascimento, de transformação. E eu falo assim, é um trânsito longo, então ele vai durar no mínimo 4 anos na vida da pessoa. E, às vezes, eu sinto uma diferença, né? Você saber que você precisa de força para 1 mês ou para 4 anos faz toda a diferença, Tá né? bom, agora eu fiquei na dúvida. E aí... 4 anos, Plutão tá onde na minha vida agora? Porque eu tô assustada aqui. O Plutão agora tá trazendo transições de carreira, transformações tá de vida em função da tua carreira, né? Nesse momento, são trânsitos muito positivos. E você percebe a coisa do bastidor? Porque, bem ou mal, eu estar na rádio hoje, de novo, né? Eu comecei em rádio, trabalhando nos bastidores, e agora a rádio, tudo bem que não é, visualmente as pessoas não me veem, mas elas me escutam. Sim. Também é um trabalho de bastidor, é como se eu tivesse me reconstruir para fazer sentido para mim, né? Então acho que é muito isso. E tem uma coisa interna, né? O Plutão nesse momento ele tá passando no fundo do céu, que é a base do mapa. Eu falo que é o chão onde a gente pisa. Então um trânsito de Plutão passando pelo fundo do céu, né? Ele traz desde mudanças de casa, de cidade, de vida, mas muitas vezes, e no teu caso, por outras configurações que você tá, pega ali teu meio do céu, que é o oposto, que é a carreira, que é ajuste de rota, essa ideia de renascimento que você traz. Então, você está mudando de dentro para fora, eu diria, e aí isso tem um impacto direto aí na tua vida, na tua carreira, em novas escolhas, porque Plutão também traz mudanças positivas. A gente está aqui falando, né, das transformações. Das mudanças são sempre boas, assustadoras, né? Mas eu sou geminiana, né? Então eu falo, no final das contas, eu sempre consigo ver
esse ciclo todo, que a gente deveria estar acostumado com isso, né? Como as estações do ano. A gente tem o verão, a gente tem o inverno e a gente tem um momento de, às vezes, se recolher, se transformar. Mas o Plutão, ele traz algumas das melhores mudanças da vida. Eu, num trânsito parecido com esse que você vai viver agora, deixei de ser advogada para ser astróloga. Meu Deus, será que eu vou deixar de ser Então... jornalista para ser psicóloga? Ou vou deixar de trabalhar em televisão para só focar em rádio? Não sei, né? Então, e é um processo, Mas é tão gostoso isso também. É legal, você não né? saber para onde você está indo, o que vai acontecer. Existe um desespero? Existe. Dá medo? Um medo absurdo. Mas eu tento focar na beleza da mudança, da transformação, do caminho novo, de onde vou, das pessoas, dos lugares que eu vou conhecer. E isso me motiva, isso me faz acordar todo dia e falar assim, caramba, vamos lá, vamos ver aqui qual é a surpresa do dia, assim. Então, mas dá medo, obviamente. Né? É interessante, né, quando você já fala de surpresas, dessas coisas assim que a gente dá esse frio na barriga, eu já trago para nossa conversa o Urano junto com o Plutão, né? Porque se o Plutão são essas transformações de longo prazo, que são lentas, que a gente vai se preparando para isso, que às vezes os outros só percebem essa mudança depois que a gente já atravessou, o Urano é aquele que chega de repente. E você também tem ele forte. Então, assim, parte das tuas mudanças são mudanças lentas e profundas, parte das suas mudanças são... vamos mudar de emprego agora? E sempre perto do meu aniversário. Faz sentido? Faz, porque aí ativa teu Plutão todo ano perto do teu aniversário. Exatamente. Né? Todas as grandes... Quando eu me mudei... Bom, eu perdi o Flávio dia 27 de outubro. Eu faço aniversário 18 de outubro. Então, olha a grande mudança da minha vida. Eu comecei a trabalhar na Globo, foi no mês de outubro. Eu saí da Globo, foi no mês de outubro. Então, tudo para mim é outubro, assim. Quando começa a chegar meu aniversário, eu entro naquele inferno astral e falo, meu Deus do céu, segura aí ano que vem. Aí vem. E é muito doido isso, sabe? Então, assim, as grandes mudanças, as grandes transformações na minha vida foram sempre bem próximas do meu aniversário. Já é comum, assim, né? Porque é um novo ciclo nosso, Sim. o pessoal que começa todos os anos, mas você acaba tendo esse período aí, né? Entre o teu mês do teu aniversário, um mês seguinte, e acaba ativando todo esse pessoal aí que você tem que trazer. Essa galera toda aí. Essa galera que você esses nasceu com planetas ela toda todos junto. Aí. E eu costumo dizer, né, assim, quem tem o Urano angular, né? O que significa isso? Tá lá na tua casa 1, que é uma casa forte, normalmente são pessoas que realmente, assim, mudam muito ao longo da vida. E às vezes tem gente que eu atendo e fala assim, nossa, eu mudo tanto, mas eu não gosto de mudar. E eu fico pensando, tá lá no mapa da pessoa, ela ainda não entendeu que ela mesma acaba atraindo muitas vezes essas mudanças, né? Então, eu acho que isso você, desde cedo, já se deu conta que era isso e ponto, né? E foram mudanças grandes, né? Porque você vem de uma cidade que é muito pequena, foi Sim. para São Paulo, foi para o Rio. Eu saí de casa com 15 anos para trabalhar como babá. E aí, com 17 anos, eu vim morar em São Paulo para trabalhar com moda, porque meus pais moravam numa cidade, eu morava em outra cidade, onde eu trabalhava como babá para poder estudar, para morar na cidade grande, uma cidade de 7 mil habitantes, para não morar no sítio onde meus pais moravam, que era bem interior. Então, eu fui morar na cidade para cuidar dessas duas crianças e estudar. Então, quando eu estava indo fim de semana para a casa dos meus pais, no ônibus, tinha um casal, o Paulão e a Pati, e eles me olharam e falaram assim, você não quer ser modelo? Eu falei assim, não. Não quero, não. Eu falei, não, mas você tem maior perfil e tal. Me deram um cartão, depois de um tempo eles me chamaram para fazer um desfile lá na região, eu vi que o negócio era quente. Eu sei que com 17 eu vim parar em São Paulo e nunca mais voltei para o Sul. Então, assim, eu não me identificava mais com o Sul, né? Porque você conhece São Paulo, você falou, uau, não tem mais como voltar. E você tem um mapa, né, de quem gosta de novidade, de diversidade, de vida cultural, vida social, então... É difícil, exato. Né? E aí eu morei um tempo aqui em São Paulo, depois eu fui para o Rio, onde eu fiz faculdade lá, onde eu noivei, casei, tive 2 filhos, mas aí nesse período também eu morei um tempo em São Paulo, de novo, para trabalhar na Band, voltei para o Rio, depois eu comecei a trabalhar na Globo, aí foi o maior tempo que eu fiquei no Rio, foram 10 anos, 12 anos, enfim... E aí agora de novo em São Paulo. Então eu tô sempre assim, Rio, São Paulo, tem sempre um me puxando para cá, um me puxando para lá, e eu tô sempre indo e voltando. Mas eu sempre gostei dessa mudança, acho que eu sempre busquei essas mudanças, sabe, Titi? Acho que eu não conseguiria viver a rotina do dia a dia
É praticamente impossível, né? Um Urano forte no mapa, ele traz essa inquietação, essa vontade né? de ter novidade, de viver coisas diferentes, né? Mas aí tudo bem eu ficar louca de vez em quando também, né? Com excesso de porque coisa. aí a gente volta lá pra tua essência, né, Libriana, que lá no fundo, com a lua em peixes, no fundo, eu Se só assim, quer o queria ficar em casa, equilíbrio. descansando, fazer um ano sabático, mas é difícil com o mapa que você tem, porque se você não vai atrás, acontece isso, né? A pessoa te vê no ônibus e fala assim, vem ser modelo, né? Acho que é isso. Você tá no lugar certo, na hora certa, e eu acho que eu sou muito abençoada nesse sentido, assim. Também acho que eu sempre fui muito aberta pra vida. Sim. Então eu vou, por que você vai ali? Não sei, vamos. E aí você conhece uma pessoa interessante, aí você, isso conecta com outra coisa, e aí a vida vai se construindo, né? Então... É interessante, né? Isso nem tá aqui no roteiro, mas você falou uma coisa que eu falo sempre, né? Eu falo que, assim, há tantos anos atendendo tantas pessoas, para mim, 2 coisas que eu bato no olho, o olho no mapa e vejo que fazem muita diferença. Ser aberto para a vida e, no final das contas, ter um lugar ali onde você aprende a lidar com mudanças. E você já nasceu pronta para elas, né? Eu posso dar aula, gente, em mudança. E até te perguntar aqui, né, assim, dos tipos de mudança de Urano, Plutão, mas acho que a gente já foi falando, porque é isso, né? Acho que a tua vida ela foi intercalando mudanças mais lentas, mudanças mais repentinas. Mudanças mais repentinas, muitas mudanças repentinas. Mas é engraçado, mesmo as mudanças repentinas, elas realmente vêm de um processo longo de preparação. Aí tem umas mudancinhas no meio do caminho ali que você fala, mas, no geral, são mudanças bem bruscas mesmo. Bem bruscas. Acho que é a combinação aí de fatores. E aí a gente falando um pouquinho também, né, não só de trabalho, mas juntando aí também com a tua vida pessoal, né? Antes até da gente começar a gravar, eu falei, tem muito virgem no mapa. Você falou, o que é isso? O que é isso? O que é o virgem no mapa? É novidade para mim. Você tem Vênus e Marte, que são planetas que a gente chama de planetas pessoais, que estão muito ligados a como a gente se relaciona, o que a gente gosta, como a gente toma atitude na vida. E o Virgem, ele é um signo mais metódico, mais detalhista, que gosta das coisas muito bem feitas, das coisas organizadas. Acaba reforçando esse teu lado aí de buscar propósito, de sentir que você está sendo prestativa, né, de alguma maneira. Eu acho que, no fundo, deve ter um pouco disso, de querer ajudar, de querer fazer diferença no mundo. Porque ainda tem a Lua em Peixes que também fala disso, né? Até fiquei pensando, né, essa combinação deve trazer uma realização muito grande até com a maternidade, que é esse cuidar, é você ser tudo na vida daqueles serzinhos que estão ali crescendo, né? Não, faz todo sentido, sim. Eu acho que tudo tudo joga para isso, né? Tanto o meu trabalho, que é de ouvir e tentar ajudar e tentar dar voz para as pessoas, como eu sempre fiz ao longo da minha carreira como jornalista. Eu acho que o meu canal no YouTube vai muito nesse sentido também, de dar voz para as mulheres e tentar ajudar essas mulheres que automaticamente me ajudam a me curar também das minhas feridas. Mas a maternidade vai para um lugar, assim, de... se eu pudesse, eu seria só mãe em tempo integral, assim, sabe? Eu me realizo profundamente, assim, com eles. Então, é muito isso. É muito bom ser mãe, muito... né? Não, ser mãe eu sou militante da maternidade. Total. Para mim, ser mãe é a melhor parte do mundo, assim. A melhor parte da vida. É muito bom. E aí, esse teu lado virginiano, assim, faz com que você goste de ter uma previsibilidade nas coisas? Porque isso é uma contradição. Um mapa que traz mudança e uma necessidade, ao mesmo tempo, de saber o que vai acontecer, né? Eu acho que é ter a rotina. Por mais que eu busque a confusão dia a dia, tem que ter uma rotina nessa confusão, entendeu? Tipo, acordei cedo, fui pra Forbes, vim pra cá, fiz foto, fiz vídeo, fiz não sei o quê, aí vim aqui, agora eu vou pra casa, vou acompanhar não sei o que, meus filhos. Então, assim, é um caos o dia? Mas ele tem uma ordem de caos, entendeu? Tem uma rotina o caos. E isso me deixa feliz. Ruim é quando, tipo, eu acordo na segunda-feira e aí, vamos fazer o quê hoje? Ih, não tem nada pra fazer. Isso me pega. Nossa, me identifico tanto com você, minha alma geminiana, com um lado virgem também no mapa, que eu tenho ascendente lua em virgem. Eu adoro uma rotina caótica, mas eu adoro uma rotina. Junto, né? E eu até, quando, né, estava fazendo o roteiro, ainda achei interessante pensar que você tem esse lado que gosta da previsibilidade. Você fez muito tempo a previsão do tempo, né? Tipo, muito literal. Errei muitas vezes, mas eu tentei... A astrologia acerta mais do que a previsão brasileira.
É previsão, não é precisão, né? Vamos lá, então é a previsão, não é a precisão. Sim, mas olha que louco, né? Não é? Eu achei tô sempre muito tentando. literal. É verdade. E eu comentei, né? Comentei tinha parado pra quando eu pensar. fui lá no programa da Dani, né? Que eu visualizo uma coisa assim, de um dia o Jornal Nacional tem um quadro pra gente fazer as previsões astrológicas. Então agora vamos à previsão do tempo. É isso. E agora vamos às previsões astrológicas. Imagina isso, gente. A gente ainda vai fazer isso juntas um Isso dia. ia ser muito legal, sério. Alguém tem que chamar a gente pra fazer. Gente, sério, eu faço a previsão do tempo, eu volto pra previsão do tempo, mas tem que levar a Titi pra fazer a previsão astrológica. Ia ser muito incrível. Ia ser muito legal. E é muito legal porque você sabe que os astrólogos da antiguidade, eles faziam previsão climática com astrologia. Hoje em dia a gente faz uma coisa mais superficial, mas a gente consegue, por exemplo, prever a temporada de chuvas esse ano vai ser mais intensa, ou os ventos vão ser mais fortes, né? Eu falo, gente, até a gente está num momento tão difícil do mundo que às vezes eu fico até assim, porque os clientes agora assim têm, por exemplo, um furacão, um tornado, eles mandam mensagem para mim, lembrei de você, né? Porque a gente consegue ver isso, né? Sim. Mas eu falei, gente, é muito literal isso no teu mapa, né? Eu falo que a astrologia ela é uma meteorologia cósmica. E que não deixa de ser, né? Uma coisa aí de gente que também tem, que nem eu. Eu também gosto de saber o que vai acontecer lá na frente, né? Mesmo que seja para quebrar com isso depois, mas... Mas eu acho que essa necessidade, todo mundo tem, né? De entender, te dá a sensação de segurança, né? E eu sempre busquei essa segurança, não só hoje, amanhã, mas assim, para minha vida. Então, existe uma Anne ali que se preocupa muito com a segurança. Mas essa coisa também de você se dedicar muito para o hoje, mesmo que seja um pequenininho, isso também dá frutos ali na frente, né? Então, acho que a minha vida é muito regradinha nesse sentido, porque eu sei que eu não posso deixar furo com aquela pessoa. Por menor que seja a minha função dentro de uma ordem ali, dentro de uma empresa, dentro de um espaço, eu falo, isso aqui é uma pecinha pequena, mas que faz diferença. Com certeza. E alguém está olhando aquilo. Então, eu sempre falo, cara, fazer bem feito, fazer mal feito dá o mesmo trabalho, vai ocupar seu tempo. Então, faça bem feito, que alguém vai ver, alguém vai reconhecer e falar assim, caramba, você não quer para isso aqui? E a minha vida sempre foi assim. É engraçado isso. Eu nunca falei assim, você desejou estar na previsão do tempo? Você desejou estar no Jornal Nacional? Nunca imaginei que eu pudesse chegar lá. Mas eu fui fazendo o meu pequenininho, que era a função que me davam. E aí alguém via minha dedicação e falou assim, você não quer isso aqui? Quero. Você não quer para a rede nacional agora fazer reportagem de rua? Quero. Você não quer agora? Quero. Então, foi acontecendo, porque eu acho que eu fui sempre me dedicando ao pequenininho para chegar no grande. Eu acho que isso é um pouco do teu lado virginiano mesmo, Total, porque eu vou fazer agora até essa apologia ao virgem, porque as pessoas às vezes têm, né, uma visão assim, o virgem é um signo às vezes mais crica com algumas coisas e tal. Só que é um signo, assim como peixes, né? O eixo que a gente fala, e você tem os dois, né? São signos que veem a beleza das pequenas coisas e que entendem que o cotidiano constrói as coisas grandes. Então, é todo dia, né? Quando assim, alguém fala até do meu trabalho, assim, mas como que você chega onde você chegou? Porque é todo dia, porque não importa se é um cliente conhecido, um cliente desconhecido, se é a primeira vez, se faz há 20 anos. Total. É a mesma qualidade todos os dias, né? Total. Relacionamento é a mesma coisa, né? Um relacionamento você tem que cuidar todo dia, porque senão você vai abandonando aquela relação, O que torna um ano bom, acho que são os pequenos dias, são todos os dias você fazer alguma coisa, né? Não são grandes momentos, grandes viagens. Hoje o ano valeu a pena porque eu viajei para não sei aonde. Eu falo, cara, não, esse ano valeu a pena porque o cachorro, tá lá com a criança, né? Consegui fazer um bolo com meu filho, consegui fazer uma comida diferente para meu filho, consegui viajar com eles, passei um fim de semana que eu consegui descansar com eles. Então, acho que são pequenas coisinhas que vão acontecendo ao longo do ano, que no final você fala assim, nossa, esse ano foi legal, né? Foi bacana. Isso aí, né? E eu... agora, até deu uma viajada aqui, que eu estava lembrando do This Is Us, né? Que é, na minha opinião, uma das séries mais maravilhosas. Tem uma cena lá pro final, quando a Rebecca tá perdendo já a memória, que ela fala, né? Meu medo não é esquecer das grandes coisas, é esquecer das pequenas coisas, né? Então, eu acho que é bem isso que a gente tá trazendo aqui, né? Total. Muito legal. E uma outra coisa, né? Que essa combinação do Virgem com o Libra dá um pouco de diplomacia, um pouco de critério, uma questão muito forte do que faz sentido, dos seus valores. Você já deixou de fazer coisas porque aquilo não estava alinhado com os seus valores, com aquilo que você acreditava? Já, né? Já. Eu sou... Para mim, a pior coisa na vida é a injustiça. Cara, injustiça para mim me pega num lugar, Titi, que eu, assim...
é uma coisa que me Você leva seria pra uma boa briga. advogada também. Acho que sim, mas assim, eu fico com raiva, eu tenho que tomar até cuidado, porque assim, é capaz de eu partir para uma briga física se eu sentir que a pessoa está sendo injustiçada ou se eu estou sendo injustiçada, sabe? Não consigo, eu me afasto para às vezes não brigar. Então, assim, eu prefiro, sabe? Eu percebo, eu falo, meu Deus do céu, não está acontecendo isso comigo. E aí, às vezes, eu prefiro sair de perto para não arrumar confusão. Mas é algo que me pega profundamente, assim. Ou quando alguém vem me falar, porque você fez isso, eu falo assim, peraí, não, eu não fiz isso. E aí a pessoa ou não acredita, ou não quer ouvir o meu lado da história. Isso me pega. Injustiça, pra mim, gente, me tira do sério. Mesmo quando é com qualquer pessoa que você nem conhece, né? Assim, teu sim. mapa é um mapa, assim, sim. né? Imagino você, assim, como fazendo reportagem ou entrevistando, né? Muitas mulheres. Você entrevista muitas mulheres que às vezes passaram até por situações muito desafiadoras, né? E eu acho que até é uma forma de fazer justiça, sabe? Porque quando você dá voz para as mulheres que passaram por situações bem difíceis e que não tiveram a história delas reconhecida, eu acho que é uma forma de você reparar, sabe? Então, acho que e me faz bem, me faz profundamente bem, assim. Muito bem. Bom, aí, né, a gente tem um quadro aqui, que é o quadro Segredos de Netuno. O que acontece? Ai, meu Deus. Vou tentar fazer não chorar. Tá, né? tá bom. Promessa, Ixi, meu Deus, calma, concentrando e não chora. O Netuno, né? Primeiro que assim, o Netuno ele é um planeta que junto com o próprio Urano e Plutão, que a gente falou bastante aqui, a gente também coloca ele como um outro deus da mudança, um outro planeta que traz, né, momentos que a gente tem trânsitos de Netuno, aí às vezes a gente tem acontecimentos também que mudam muito as coisas. Mas o Netuno, ele também é um planeta que fala muito daquilo que a gente guarda, que a gente esconde, desse universo interno que a gente tem, as questões do inconsciente, enfim. E você, como uma pessoa, né, que tem muitas coisas na casa 12, que é uma casa que tem uma analogia aí com Netuno muito grande, tem esse lado que não aparece, tem esse lado que você não mostra, né? Então, assim, primeira pergunta, né? O que você acha que as pessoas pensam sobre você, imaginam sobre você, mas que não tem nada a ver com você, com a sua realidade? Nossa, eu acho que as pessoas imaginam que eu tenho muito dinheiro, que eu sou muito rica, que a minha vida é muito fácil e definitivamente essa não é a minha realidade, assim. É o que você passa, né? Porque você passa que tá tudo bem, independente do que tá acontecendo. Né? Mas eu já ouvi isso uma vez de uma pessoa. Falou assim, Anne, eu fui fazer uma entrevista para participar de um programa de TV, enfim, para trabalhar, né? E aí a pessoa vira para mim e falou assim, Anne, você é perfeita. O problema é que você é muito chique, muito elegante. Aí eu falei, cara... Eu falei, posso libriana. me defender? Então, aí vem meu senso de justiça. Eu falo assim, posso me defender? É o meu lado libriana. Mas eu falo, posso me defender? Eu falei, cara, eu morei na roça, no sítio até os 17 anos. Eu venho de uma família super humilde, estudei em escola pública a minha vida inteira, sabe? Tipo, fui trabalhar como babá, trabalhei para pagar minha faculdade, não vivi minha adolescência. Para você vir agora e falar para mim que eu sou muito chique, onde está esse glamour todo que eu não vivi, que eu não consegui aproveitar, sabe? Assim, então, assim, eu trabalho desde os meus 15 anos e nunca foi fácil. Então, assim, eu saí de casa com 15 porque meus pais não tinham condições de me bancar, não tinham. Então, eu sempre fui atrás do meu. Então, trabalhava de segunda a segunda para poder pagar minha faculdade, estudava à tarde, que era metade do preço. Então, assim, tem umas coisas que as pessoas criam na mente, porque ela tem o estereótipo de uma mulher privilegiada. Eu sei que eu sou privilegiada, eu sei dos meus privilégios, mas não são tantos assim como as pessoas imaginam. Tem uma hora que você fala assim, ok, os privilégios dela param aí, porque nunca tive a oportunidade de estudar inglês. Então, hoje eu tenho 42 anos, peno para tentar falar coisa em inglês. Acho que eu venho de uma geração também de mulheres, de homens de 40 e poucos anos, você fala assim, que não estudaram em escolas bilíngues. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Então, como é que você aprende? E era também diferente, né? Porque eu tive uma formação boa de inglês e eu morro para falar. Eu tenho vergonha, tenho dificuldade, é muito difícil para mim. Fui começar a estudar, sei lá, com 18 anos. Então, assim, eu acho que as pessoas de fora olham e falam assim, nossa, como a vida dela é incrível, nossa, como ela é bonita, nossa, como ela tem dinheiro, nossa, como não sei o que lá, como ela é chique. O chique eu ri porque, assim, eu falo que quem é Libra ou tem ascendente em Libra, eu falo, a pessoa pode sair de calça jeans e tênis, que você olha e fala assim, que pessoa elegante, que pessoa bonita. Mas eu tenho poucas roupas que são caras mesmo. Uma e outra peça no armário. O resto é tudo roupa
Baratex, gente. Se quiser, eu passo umas dicas aí. Fica a dica. E outra coisa, né, que eu ia te perguntar, que esse é o centro desse nosso quadro, e que uma coisa que acontece muito no meu dia a dia como astróloga, que é muito comum nas consultas astrológicas, em algum momento a pessoa falar assim, agora eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Então eu te pergunto, tem alguma coisa que você nunca contou para ninguém, mas você contaria para sua astróloga? Nossa, alguma coisa que eu nunca contei para Qualquer ninguém. coisa, alguma coisa sua, alguma coisa que você já fez, que você já viveu, mas que é uma coisa que tá ali guardada. Não posso falar, Titi. Isso eu não posso falar. Tem uma câmera ligada ali, eu sei que ela tá ligada, então eu não posso falar. Ai, brincadeira. Lembra uma outra coisinha? Eu acho que, sei lá, eu acho que... Nossa... Ai, não sei, Titis. Agora você me pegou, Titis. Juro pra você. Agora você me pegou. Uma coisa que eu nunca contei. Que loucura. Eu vou pensar. Passa pra próxima. Olha, eu tô aqui desde o primeiro episódio pensando se fizessem essa pergunta pra mim, o que que você responderia? Pois é, que loucura. Que eu nunca contei pra ninguém que eu poderia falar. Que poderia falar, gente, olha. Que poderia falar, entendeu? Que horror. Vocês já vão começar a imaginar um monte de besteira. Calma, eu sou equilibrada, gente. Eu sou libriana, com virgem, então eu sou super metódica. Nossa, Titi, agora você me pegou. Ou alguma coisa sua, alguma característica sua, além, né, disso que você já falou. Eu sou muito teimosa, eu sou muito cabeçuda, eu não baixo a guarda. Quando eu acho que eu tô certa, eu tô certa e pronto. A pessoa pode falar o que quiser, que não vai mudar a minha opinião. Eu acho que eu não tenho muito coisas que eu escondi na minha vida, assim, sabe? Tipo, eu acho que minha vida sempre, graças a Deus, minha vida sempre foi... Isso é uma mesmo de alguém que é mais certinha mesmo. Então, e a minha vida sempre foi um caminho que eu olho para trás e tá tudo florido, assim, sabe? Então, assim, se tiver que voltar, eu posso voltar em paz, tranquila, que eu não vou ter medo de voltar pelo caminho que eu passei, sabe? Assim, então, acho que não tem nada que eu falo assim, nossa, isso marcou e eu não falo para ninguém porque eu tenho vergonha. Não, acho que não tem nada, não. Olha só, essa combinação. Você sabe que você falou uma coisa agora também que eu estava pensando numa outra coisa, que a gente, né, não comentei de Júpiter, que é um outro planeta importante que a gente tem, né? Que você também tem ele ali junto com Urano, e é interessante que com tantas coisas que você passou na vida... você tem esse olhar, né, de sempre olhar o que aconteceu de bom junto, que aquilo te trouxe de aprendizado. Isso é uma coisa que, hoje em especial, eu estou sentindo isso aqui. Isso é um saco, na verdade, porque pode acontecer o que for, eu sempre vou tentar ver o copo mais cheio, ou sempre vou tentar entender o que isso me trouxe de aprendizado. Então, assim, tem uma hora que você fala, caraca, é otimismo demais, sabe? Assim, você fala assim, não, vai dar certo, vamos. Tem um dia que eu fico no buraco, que eu me afundo, que eu choro, que eu fico mal, mas no dia seguinte eu já acordo e falo, tô pronta, qual é a luta? Vamos Mas embora. a gente que é mãe também tem que ter um pouco isso, né? Tem eu falo que assim, eu ter, fiquei ainda mais otimista, porque senão você não tem o otimismo, você não tem o amanhã, né? Sim, mas às vezes também impede a gente de desistir de algumas coisas que às vezes tem que desistir, né? Porque umas coisas você tem que deixar pelo caminho. E quando você está sempre, não, mas isso me ensina isso, isso me ensina isso, isso me ensina isso, você continua na tempestade. O que a tempestade está me ensinando? Sai daqui, garota, entendeu? A tempestade está querendo te dizer o quê? Sai fora, vai para um lugar onde tem o sol. Mas a gente fica na tempestade. Você fala assim, não, mas eu vou aprender alguma coisa aqui na tempestade. Chega de aprender, sabe assim? Chega de aprender. Você vai até as últimas consequências, às vezes, né? Que você também é Plutão. Voltando para o nosso começo, eu esgoto todas as possibilidades de tudo sempre. Ai, Anne, a gente está caminhando já. Passa tão rápido, né? A gente passou tão rápido. Eu tô feliz que eu não chorei. Meu olho encheu de lágrima, mas a lágrima não caiu. Pela primeira vez, eu consegui não chorar. Plutão falou mais alto, a Lua em Peixes ficou ali comportada. E é muito legal, né, conversar com você, porque eu acho que você... Até pela tua clareza, né, de comunicação e tudo isso, eu acho que fica bem claro, assim, né? Eu sempre falo que tudo depende do mapa inteiro, de como a gente organiza, como é esse mapa num contexto, como a gente vive esse mapa, e eu acho que você é um bom case de alguém que aprendeu a viver essa combinação que você tem, que podia ter sido mais difícil da forma de enxergar as coisas, né? Então, assim, só por isso já quero te agradecer mais uma vez de você estar aqui e compartilhar, né, as histórias. E é uma delícia falar com você, né? Esse lado libriano aí que sempre fala bem e tem clareza e sabe escutar e, ao mesmo tempo, sabe se posicionar.
e muito legal. E eu te agradecer, também queria te perguntar, né, assim, se as pessoas então querem te achar, ou contar um pouco mais aí dos seus contatos, o que você está fazendo acho agora. Que tem todas as minhas redes sociais, né, no Instagram, tem o Anne Lotterman, tem o Dane-se também, tem a página no Instagram, tem o YouTube do Dane-se Oficial também, o @Dane-se tá lá, no Instagram é Dane-se Oficial. E tem a Forbes Radio também, agora todo dia de manhã. Eu tô lá de 7 às 11 da manhã com o Morning Cruise, que é um período que eu tô sempre dando notícias leves, agradáveis, para você começar seu dia bem informado. Então, acho que tá sendo muito gostoso. É ao vivo? É ao vivo. Então, tá sendo muito prazeroso, assim, gostoso para mim recomeçar, uma nova mudança, de um novo jeito, completamente diferente, porém igual. Mas acho que é um pouco esse meu lado de comunicação que não tem como eu fugir. E ao mesmo tempo fazendo a faculdade de psicologia, que eu estou tentando juntar tudo e colocar tudo na mala, enquanto couber coisa na mala. A mala já está grande, mas se eu conseguir carregar, eu vou carregando. Mas a gente leva tudo, né? A vida vai funcionando em círculos, né? Então acho que a gente vai levando na bagagem tudo que a gente foi Bota trazendo, aquele vácuo, né? Que ocupa mais espaço ainda na mala e vambora. Muito bom, obrigada, Anne. Obrigada, muito bom falar com você. E quero agradecer você que está aí vendo, ouvindo. Lembrar que a gente está no YouTube, no Spotify, no meu site. Me busca nas redes sociais, Titi Vidal, para acompanhar todas as novidades e compartilha para ajudar a gente a levar a astrologia, que faz tanta diferença na vida das pessoas, para mais gente. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau!